Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer a resolução do exercício 6 da lista 1. O exercício é sobre o avião, no enunciado diz, né? Um avião decola de um aeroporto e aterrissa 1 hora depois em outro aeroporto, a 400 quilômetros de distância, certo? Se T, então T vai ser a variável que representa o tempo em minutos. Tempo em minutos, desde a partida do avião. X de t, então x, dependendo então do tempo t, vai representar a distância horizontal percorrida pelo avião, e y, a distância, a altura, né? Eu ia falar a distância vertical, a altura do avião. Ok. No item A, é pedido para esboçar o gráfico de x de t, né? Como que a distância horizontal varia com relação ao tempo. Eu vou fazer um desenho aqui no canto só para a gente pensar um pouquinho na situação antes de fazer já os gráficos dos itens. É um esboço só para a gente imaginar a situação, né? Esse exercício, ele pede que a gente, né, fica subentendido que a gente tem que usar algumas informações que são do nosso conhecimento comum, né? Em geral, os exercícios, eles vão já dar todas as condições que são necessárias para a gente desenvolver o exercício. Mas esses exercícios que têm um contexto, né, eles podem deixar algumas questões, né, para o leitor usar do seu conhecimento. Então, nesse exercício, é necessário que se faça isso. A gente tem que saber, né, o basiquinho, o que acontece com o movimento do avião. Então, o que é pedido aqui é para a gente considerar um avião que faz uma decolagem e uma aterrissagem, né, faz um voo de 1 hora, tá? Então, vou colocar aqui 60 minutos. E nesse intervalo aqui, ele percorre uma distância de 400 quilômetros, uma distância horizontal. Não foi dita a altura que ele chega, mas a gente vai, enfim, considerar algum valor fixo aí. E o que acontece é que esse avião, ele vai decolar, tá? Ele vai decolar, então ele vai começar a subir, ele vai ficar um tempo, opa, aqui ficou pequeno. Vai ficar um tempo em cruzeiro e depois ele começa a descer, tá? Só uma representação pra gente entender a situação. Bom, então a gente precisa fazer um gráfico de como que essa distância que ele percorre com relação uma distância percorrida, né, com relação ao tempo. Vamos colocar aqui o t e x, né, x de t, x então é a distância horizontal que ele percorre. E vamos entender então o que acontece com essas variáveis. Conforme o tempo passa, a distância percorrida vai sempre aumentando. Em nenhum momento a distância percorrida vai diminuir, ela sempre aumenta. Em alguns momentos de forma mais lenta, em outros momentos de forma mais rápida, mas ela sempre vai aumentar. Quais são esses momentos onde a distância percorrida vai aumentar de forma mais rápida? Quando a velocidade do avião for maior, certo? Bom, então já tem aí vários conceitos que estão subentendidos pra gente. De forma geral, né, vamos considerar uma situação simples, né?
que a gente imagina, né? Que a velocidade do avião vai aumentando, a distância percorrida por ele vai aumentando, em dado momento, o avião, né, quando ele chega numa altura desejada, enfim, a gente pode pensar de forma mais simplista, que ele vai manter uma velocidade, né, e depois ele vai começar a diminuir a velocidade para aterrissar. Então, o que isso daqui significa? Que nesse tempo aqui de 0 a 60, então, a distância percorrida eu vou colocar aqui nesse eixo aqui, né? O que vai acontecer? Ela sempre vai ter que aumentar. Então, a distância percorrida inicial é 0, isso começa a aumentar. Em dado momento, ela pode subir de uma forma constante, e depois a distância percorrida continua aumentando, mas talvez um pouco mais devagar, porque até chegar o momento que o avião pousa, e aí não tem mais distância percorrida. Se eu fosse continuar aqui depois que o avião tivesse parado, e se eu continuar constante, porque a distância percorrida foi essa, né? Nesse caso aqui é 400 quilômetros, a distância total entre os dois aeroportos, tá? Mas o que nos interessa, então, é até aqui. Então, esse é o item A. O item B, vou fazer aqui, pede o gráfico da altura com relação ao tempo, né? De y de t com relação a t. O que acontece com a altura do avião com relação ao tempo? Essa altura começa a aumentar, ele chega numa determinada altura, ele se mantém naquela altura, então a altura fica constante e depois começa a diminuir até chegar novamente no solo, né? Então, vamos representar isso aqui no gráfico, né? Como é que fica essa variação de y com relação a t. Então, aumenta, depois se mantém e depois diminui, tá? Então, assim, não tem movimentos muito bruscos, né, o avião, então esse gráfico tem que ser bem suave, né, tá? De uma forma simples. Talvez, na realidade, as curvas sejam um pouco mais diferentes, mais suaves, mas a ideia geral dá pra gente pegar aqui, que são esses... o que é importante aqui nesse exercício? Que vocês identifiquem como essa curva se comporta no sentido de que ela tem um intervalo onde ela é crescente, intervalos onde ela, né, vem a ser constante, intervalos de decrescimento. Isso é o principal que a gente espera aqui nesse exercício. Item C é o gráfico da velocidade em relação ao solo. Então, a velocidade em relação ao solo não foi dado nenhuma letra, mas a gente pode colocar aqui V de T, tá? Logo mais, a gente vai conseguir relacionar o gráfico da velocidade com o gráfico da distância percorrida, aqui, né? Ambos em relação ao solo. Então, como que é a velocidade do avião em relação ao solo? O que eu tô supondo aqui? Eu tô supondo que esse avião, ele vai aumentando a velocidade. Eu vou supor que ele, quando ele estiver lá em cruzeiro, ele vai manter uma velocidade constante. E em dado momento, ele começa a diminuir a velocidade para pousar, para poder aterrissar. Então, aqui no gráfico, isso fica da seguinte forma. Ele aumenta a velocidade inicialmente. Eu poderia estar pensando que essa velocidade está aumentando de uma forma constante. Depois, a velocidade se mantém constante, a velocidade agora é constante, e depois diminui numa taxa constante, tá? Essa velocidade está diminuindo aqui nesse trecho, que representa a descida, né, o movimento de descida do avião. No item D, é preciso fazer o gráfico da velocidade vertical. O que é isso? A velocidade é a taxa de variação.
Então, a velocidade vertical é a taxa de variação da altura do avião. Como está, né, essa taxa de variação da posição de altura do avião com relação ao tempo. Então, esse gráfico aqui é o que a gente está menos acostumado a pensar. Talvez, né? Vamos começar, então, com o intervalo que é mais simples. Em dado momento, a gente está considerando que o avião vai ficar parado a uma certa altura, né? Então, ele começa a subir, ele chega numa certa altura, aí ele se mantém naquela altura e depois ele começa a descer. Esse é o movimento em relação à altura que o avião faz, que a gente está supondo. Nesse período que o avião fica na mesma altura, que a altura é constante, então não há variação, né, na altura. A taxa de variação da altura é nula. Então, neste período aqui, onde a gente está considerando, esse daqui é o gráfico da altura do avião, então que o avião está numa altura constante. Então, nesse período, a velocidade de altura, a taxa de variação de altura é nula. Tudo bem. E no período inicial e no período final? Então, no período inicial, o que acontece? O avião estava parado, então ele começa com uma taxa de variação 0, daí ele começa a subir, então essa taxa de variação da altura começa a aumentar, e aí ele vai subindo, só que aí ele vai diminuindo essa velocidade para ele parar numa certa altura, né? Ele vai continuar andando para frente, mas o movimento vertical vai ficar estável ali, né? Vai ficar constante. Então, o que acontece com essa velocidade de altura, a taxa de variação da altura? Ela aumenta e depois ela começa a diminuir para o avião ficar na altura fixa. No final, no momento que o avião começa a descer, é exatamente, mas ao contrário, né? Ele estava parado naquela altura, e aí ele vai começar a variar a altura, só que agora para baixo. Então, quer dizer, no sentido contrário. E isso a gente vai representar com valores negativos de taxa de variação de altura, porque agora a altura final menos a inicial vai ser um valor negativo, né, de acordo com a referência que a gente está pensando. Então, aqui ele vai começar, então, a ter uma certa taxa de variação na altura negativa, que vai aumentando, e depois isso vai diminuindo até que o avião pouse completamente.